2h19. Aperta o biloto aí, lá. Deixa eu falar rapidinho aqui uma situação. Esse terceiro bloco do programa, eu vou focar a conversa, sobretudo, pensando, eu estou imaginando aqui uma jovem, 16, 17 anos, 18, que está grávida. Eu vou imaginar essa personagem. Uma figura de 16, 17 anos, grávida, pode parecer mentira, mas ainda hoje parece que o mundo acaba, né? Uma série de inseguranças, um sentimento de fragilidade, 1000 dúvidas na cabeça de uma jovem como essa, e ela vai se fragilizando por várias frentes. E a barriga crescendo, e a criança mexendo, e as dúvidas aumentando. A pessoa vai ficando numa espécie de pavor. Problemas financeiros, problemas psicológicos, familiares, meu Deus, o que o padre vai falar de mim, o que o pastor, a minha professora, e 1000 dúvidas, e a barriga crescendo. E a menina sem condições, a família dela desestruturada. Como é que essa criança, como é que eu vou parir essa criança para o mundo? 1000 dúvidas. E aí, acontecem alguns problemas que o poder público já pensou como resolver. Mas a informação não chega para você. O Tribunal de Justiça do Acre, atento a isso, deu uma reforçada nesse diálogo, nesse despertar que a lei teve lá atrás já, só que as coisas... Eu vou lembrar que há aproximadamente 2 meses, por exemplo, olha só do que eu estou falando. Há 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, lá em Sena Madureira, um homem passando na rua encontrou o quê? Uma criança ao lado de um lixo. Ora, a criança saudável, ao lado do lixo. Essa cena pode ser evitada em respeito, sobretudo àquela criança, e também em respeito à mãe, porque ninguém continua normal, segue normal a vida, abandonando uma criança ao lado de um lixo. Juiz Jordani Dourado, me ajude a explicar que uma cena dessa lá de Sena Madureira, que já se repetiu tantas vezes aqui no Acre, que ela pode ser evitada. Me ajude a explicar isso. Boa tarde. Boa tarde, Tan. Boa tarde à sua qualificada audiência, grande qualificada audiência. Você exatamente pegou, Itaã, o exemplo que estava martelando na minha cabeça. Esse caso dessa criança que foi encontrada nessas condições. E numa situação dessas, vamos imaginar, Itaã, que não dá para simplesmente condenar a mãe, Não. condenar quem a abandonou. Não mesmo. Veja que Ela a é nossa vítima sociedade, ela tem muita carência. Mulheres que chegam nessa situação de abandonar uma criança após o parto, são mulheres que geralmente estão em situação de muita vulnerabilidade, são mulheres vulneráveis, que não têm um horizonte, que não têm uma perspectiva, que está ali no auge do seu desespero. Isso. É o desespero que leva a esse tipo de situação. Então, diante de um quadro social tão sensível, o poder público tem que agir. Ele tem que agir porque ele tem um dever e tem um compromisso constitucional, primeiro, de dar proteção integral à criança, isso está na Constituição, e também de dar proteção às mulheres, às pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Mas então o que fazer? Foi a pergunta que você lançou. Isso precisa se repetir? Esse tipo de situação precisa continuar a acontecer? Não, não precisa. O que a adolescente precisa fazer? Não só adolescente. Qualquer mulher, seja ela adolescente, uma jovem adulta, sim, uma senhora, uma mulher madura, qualquer mulher que se encontrar numa situação de carência, de vulnerabilidade e que não tenha condições de criar o seu filho, ela pode, dentro de um procedimento sigiloso, de um procedimento com assistência do poder público, do poder judiciário, entregar o seu filho para a adoção ou para os cuidados de uma família substituta. O nome dessa iniciativa é entrega responsável. Entrega responsável. Ou entrega voluntária. É um procedimento legal, veja que é legal, é um procedimento previsto na lei, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
regulamentado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma resolução, que possibilita a qualquer mulher nessa situação chegar, por exemplo, vamos exemplificar, eu acho que o exemplo, vamos na prática. Na maternidade. Chegou na maternidade, uma mulher nessa situação. Pariu. Não tem como ficar com a criança. Ela comunica esse fato à equipe da maternidade, a equipe da unidade de saúde, qualquer unidade de saúde. Essa equipe entra em contato com o Poder Judiciário. Ela já tem um protocolo a obedecer, Tem um protocolo. Esta mãe não tem condições de ficar com o filho. E a partir daí se inicia esse programa, essa assistência chamada entrega voluntária ou entrega responsável, que coloca a criança e a mulher numa rede de amparo, de assistência. A partir daí você tem um procedimento que vai conduzir aquela criança para uma família substituta, para uma família acolhedora, para adoção, e também vai oferecer àquela mãe, àquela mulher, uma assistência multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social. Então veja que todo esse procedimento hoje ele existe, está regulamentado. O que ele não é conhecido. Exatamente. E é por isso que nós estamos aqui. Vocês fizeram, o Tribunal de Justiça inclusive divulgou semana passada uma agenda que vocês tiveram junto lá, a maternidade Bárbara Eleodora. Exatamente. Quais foram as suas impressões, o que vocês perceberam a partir dessa ida até a maternidade? Veja, esse procedimento regulamentado, um procedimento legal, ele precisa ser de conhecimento das mães, mas também dos agentes de saúde. Ah, exatamente. Os agentes de saúde precisam estar capacitados, formados e preparados para responder a essa situação. Então essa agenda na maternidade, que foi no dia 25, o Dia Nacional da Adoção, olha o simbolismo, exatamente. O Dia Nacional da Adoção, ela teve exatamente o objetivo de levar informação, levar esse entendimento aos agentes de saúde, aos agentes da maternidade, para que estejam preparados e informados para incluir essa mulher e essa criança nesse sistema de proteção. Inclusive, Jordani, tem uma armadilha que o profissional de saúde, lá na unidade, por exemplo, na maternidade Bárbara Eleodora, já que a gente está com esse exemplo. Então, qual é a armadilha que o profissional não pode cair? A mãe, você imagina o que uma mulher, para chegar ao entendimento dela, de que ela não tem condições de criar aquele filho, ela já tentou resolver 1001 perguntas e não conseguiu. Mas é por isso que esse atendimento, Itaã, ele deve ser feito sem julgamentos em relação àquela mulher. É aí que eu queria chegar. Sem julgamentos. E a lei assegura à mulher o direito de não declarar o motivo. Ela não precisa declarar o motivo. Olha, exatamente. É direito dela. É isso que eu queria chegar. Olha, uma armadilha é de que o profissional de saúde não vai querer dar uma de líder espiritual, sim, ou de lição de moral. Lição de moral, ou chamar a atenção, censurar, isso. Reprovar alguém que já está numa situação de vulnerabilidade. Exatamente. Então a lei assegura a essa mulher o direito de não declarar as razões, apenas declarar a sua intenção de entregar essa criança. Quer dizer sem nenhum tipo de assédio moral em relação a ela. Ela não precisa nem explicar o porquê, é? Não precisa. E ela tem assegurado por lei também sigilo do procedimento. Esse procedimento de entrega, ele está protegido por sigilo. Até para resguardar exatamente a situação, a imagem, né, a posição daquela mãe que está em situação de vulnerabilidade que não pode ser exposta. E aí, o interessante, aí você imagina, tá, tudo bem. E depois? O que acontece com essa criança? Você entrega a criança, você tem um procedimento. Mas o que vem depois? Para por aí? Não para por aí. Entra também uma ação do poder público, pela vara da infância e da juventude, a segunda vara, de encontrar para essa criança um lar, uma família. E aí nós temos alguns caminhos. Nós temos a adoção e nós temos também, isso não só para recém-nascido, mas para crianças e adolescentes, nós temos o programa da família acolhedora. Como é que é isso? É um programa também previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um programa regulamentado pelo CNJ, em que uma família acolhe em seu seio, acolhe uma criança e um adolescente que não tem ninguém, que está desamparado, para lhe prestar assistência, carinho, subsistência. Esse programa existe. No Acre já existe, acho que desde 2009,
2015, salvo engano. Mas agora nós temos uma inovação. Criar criança não é fácil, né? Não. Em condições normais não é? Imagina. É caro, né? É caro. Você criar uma criança dando alimentação, dando educação, dando saúde, é caro. Essas famílias acolhedoras até então, elas não tinham nenhum benefício, nenhuma assistência. Só que agora, no município de Rio Branco, a partir de uma iniciativa do vereador Ismael Machado, foi proposta uma lei aprovada e sancionada em dezembro do ano passado, que institui um benefício, uma bolsa, um auxílio para as famílias acolhedoras no valor de um salário mínimo. E ontem foi assinado o edital pelo prefeito, pela presidente do tribunal, desembargadora Regina Ferrari, e pela desembargadora Valdirene Cordeiro, o edital lançando esse auxílio para 30 famílias. 30 famílias que agora terão um suporte financeiro para... E é um reconhecimento, porque muitas já fazem esse trabalho sem receber nada. E a partir de agora receberão esse suporte, essa ajuda para cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Isso é importante, isso qualifica o debate em relação a essa política? Você acha que isso é... Qualifica porque, veja, é claro que há todo um cuidado para que ninguém se habilite apenas para receber o benefício. Claro que há um cuidado, isso aí é acompanhado por órgãos de fiscalização, pelo Ministério Público, que foi um grande idealizador e incentivador dessa lei, só que esse trabalho já vem sendo feito, por famílias que não recebiam nada. Ah, perfeito. Então essas famílias terão o seu reconhecimento, a sua homenagem também, o suporte, e outras famílias que se cadastrarem e se habilitarem para cuidar dessas crianças e receber o benefício, terão acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. E entra assistente social, entra psicólogo, entra o poder público para olhar com carinho e com parceria esse trabalho. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas eu não tenho, para falar a respeito das responsabilidades que nós, pais, precisaríamos ter. Aí mudaríamos um pouco o foco, mas eu vou deixar para um próximo encontro. Em relação à vacinação, queria saber o que a justiça entende da postura dos pais em relação à omissão no que se refere à vacinação. Aí vale uma outra conversa. Vale uma outra conversa. Vamos deixar para um próximo encontro. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Acho que essa agenda com a maternidade Bárbara Eleodora, a gente precisa martelar ainda mais essa divulgação. Nós que agradecemos pelo espaço e pela informação. Muito obrigado. E assim nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Voltamos amanhã.